CPAD de portas abertas. Mega liquidação com super descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Promoções imperdíveis. Confira. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, apenas 5 vezes de R$ 29,99. História dos Hebreus, edição de luxo, apenas 3 vezes de R$ 39,99. Redescobrindo a Humildade, de R$ 54,95 por R$ 32,97. Bíblia Além do Sofrimento, capa ilustrada, apenas 2 vezes de R$ 31,99. Imperdível! Dicionário Bíblico Wycliffe, apenas 5 vezes de R$ 34,68. Venha nos visitar e aproveite estas ofertas, de 7 a 13 de agosto. Temos um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para a sua segurança. CPAD, de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Jonas, Deus ama quem você detesta. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD, neste terceiro trimestre de 2021. Vamos refletir neste vídeo sobre a lição de número 6 da nossa revista, que tem como título Jonas, Deus ama quem você detesta. Nesta lição, vamos compreender o contexto histórico por trás da narrativa do livro de Jonas. Vamos aprender a defender a historicidade deste livro da Bíblia. A história relatada em Jonas não é uma parábola ou uma ficção. Trata-se de um relato real. Também vamos explicar os motivos que levaram o profeta a desobedecer à ordem de Deus. E, por fim, meditaremos na realidade de como somos limitados para compreender em toda a sua plenitude o amor de Deus pelas pessoas. Principalmente quando este sentimento divino sublime e escandaloso se despeja e se estende sobre a vida de pessoas que reprovamos. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas este canal. Para aqueles que desejarem um conteúdo um pouco mais abrangente sobre os profetas menores, vocês podem adquirir este material no livro de apoio didático do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Dito isto, vamos então para a nossa aula, que tem como texto bíblico Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Professor, na introdução da aula, destaque para os seus alunos a singularidade do livro de Jonas, quando comparado aos demais livros que compõem a seção dos profetas menores do Antigo Testamento. Este é um livro singular. Jonas é o único profeta cujo livro é composto não pela mensagem que ele pregou, mas por aquilo que ele viveu. Sua experiência fala mais do que a sua proclamação. No epicentro desta experiência surpreendente está a manifestação do amor de Deus. O livro faz despontar a revelação da universalidade da graça. Durante muito tempo, Israel e Judá cultivaram a ideia de que as bênçãos de Deus lhe eram exclusivas, quando na verdade este nunca foi o propósito divino, pois o amor de Deus por Israel não significava que Deus cultivasse um sentimento antagônico pelos outros povos. Na verdade, Deus é amor e o amor transborda do ser de Deus, alcançando Israel e todos os outros povos.
inclusive os assírios, o povo mais cruel da terra na época de Jonas. O profeta entrou em crise porque ele não conseguia compreender este maravilhoso amor de Deus. Na verdade, ele até compreendia, porque sabia que Deus era compassivo e perdoador. A questão é que Jonas não aprovava a atitude divina de perdoar e conceder uma nova chance a quem o profeta queria ver julgado e destruído. O livro de Jonas nos ensina que Deus ama a todos, inclusive as pessoas que nós abominamos, as pessoas que nós reprovamos. No tópico 1 da lição, vamos refletir sobre o profeta Jonas, sua vida, seu testemunho e a historicidade do livro. Jonas é um dos poucos profetas menores que foi citado não apenas no seu livro, mas também nos livros históricos, mais precisamente em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele era de Gat-Éfer, região da Galileia, um local bem próximo de Nazaré. Profetizou no século 8 a.C., na época do rei Jeroboão, rei de Israel. Nesta época, Israel vivia um período de prosperidade. Essa realidade tinha sido profetizada por Jonas. Por causa desta profecia, o profeta adquiriu uma grande popularidade em Israel. Com o tempo, Jonas tornou-se escravo de sua popularidade. E na tentativa de mantê-la em alta, não queria ser conhecido e identificado como o profeta que abençoou o grande inimigo de Israel naquela época. Jonas colocou a sua reputação acima da obediência e, em vez de se guiar pelos princípios divinos, permitiu que os ideais nacionalistas o direcionassem. Há um pensamento que diz: preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência é o que você é e a sua reputação é que os outros pensam sobre você. E o que os outros pensam sobre você é problema deles. A questão de Jonas não era apenas a sua reputação, mas também um sentimento amargo que ele passou a cultivar em relação aos assírios. Principalmente porque acreditamos que os relatos da crueldade daquele povo já haviam chegado até o seu conhecimento. A teimosia de Jonas é mais uma prova que o livro não é uma fábula, mas um testemunho verdadeiro. Jonas é o próprio autor do livro, mesmo que ele tenha sido escrito em terceira pessoa. Este era um costume antigo. Muitos escritores da Bíblia escreveram em terceira pessoa. Ele escreve desta forma, reproduzindo um costume da época, pois na compreensão de Jonas, sua experiência é uma lição a ser ensinada para as pessoas e para ele mesmo. Ele ensina por meio de seus erros e aprende com estes ensinamentos. Seus erros não são maquiados ou escondidos, na verdade estão expostos no livro. Jonas apresenta-se como um profeta teimoso, que desejava o mal para os assírios, que coloca em risco a vida de outros marinheiros, que chegou a desistir da sua própria vida em certo momento de sua experiência. Ele é alguém que flerta com a depressão e tem dificuldade de aceitar os traços do caráter de Deus. O livro de Jonas nos ensina que o valor da nossa história não está na perfeição da nossa biografia, mas sim na autenticidade do nosso testemunho. Ainda que venhamos errar, devemos ser honestos na forma como lidamos com os nossos erros, pois nossos erros podem despertar e edificar outras pessoas. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa imagem que encobrimos os nossos defeitos para apresentar uma imagem cada vez mais próxima da perfeição. Jonas, com todos os seus defeitos, ele faz exatamente o contrário. Ele mostra suas fraquezas. Ele comunica suas vulnerabilidades. Seus defeitos edificam os outros porque são autênticos. Fraquezas verdadeiras são mais úteis do que virtudes mentirosas. Lembre-se que sua experiência com Deus, apesar dos seus fracassos pessoais ao longo do processo, são um instrumento poderoso para a edificação do próximo. Um ponto importante no tópico 1 é o subtópico 1.3, que vai abordar a questão da historicidade do livro. Este livro foi muito questionado pela teologia liberal. Tentaram apresentar a história de Jonas como uma ficção, uma narrativa inventada,
Porém, nós não cremos assim. Jonas foi um personagem real, ele foi citado historicamente pelo próprio Jesus Cristo. Negar a historicidade de Jonas coloca em xeque as palavras de Jesus, porque Cristo confirmou a convenção dos ninivitas lá em Mateus capítulo 12, versículo 41. Jesus deu testemunho da historicidade do livro. O profeta Jonas foi o único profeta citado por Jesus como antítipo para representar a maior verdade bíblica, a ressurreição de Jesus dos mortos. No tópico 2 da nossa lição, vamos refletir sobre a experiência do profeta. A ordem de Deus foi direta e clara. Jonas deveria ir a Nínive para pregar a palavra do Senhor. A capital da Síria foi chamada no livro de grande cidade. Naum a chamou de cidade sanguinária. Lá em Naum, no capítulo 3, no versículo 1. Deus enviou o próprio Jonas para pregar a palavra de Deus no centro da maldade do mundo naquela época. Porque os assírios eram idólatras, praticantes da feitiçaria, eram cruéis. No seu íntimo, Jonas tinha certeza de que esse povo merecia ser destruído. Ele recusou cumprir a missão porque não queria conceder àquele povo a possibilidade do arrependimento. Por isso fugiu para o lugar mais extremo possível, que ficava na direção oposta a Nínive. Ele entrou em um barco que viajava para Tarsis, a atual Espanha. Deus enviou uma tempestade para impedir que o profeta chegasse naquele lugar. Jonas foi identificado no navio como o causador da tempestade que quase naufragou aquele barco. Para resolver o problema, ele foi lançado no mar. A rebeldia e a teimosia de Jonas quase destruiu a sua própria vida. Ele só não morreu porque Deus foi misericordioso com ele e lhe concedeu uma nova chance. E para preservar a sua vida, Deus enviou um grande peixe para que engolisse o profeta. O peixe não foi um castigo, pelo contrário, foi um livramento que Deus lhe deu da tempestade. No ventre do grande peixe, Deus preservou a vida de Jonas e manteve-lhe em plena consciência para que o profeta pudesse se arrepender. Professor, este é um ponto a ser explorado. Destaque para os jovens que a rebeldia e a obstinação não nos levam a lugar nenhum, pelo contrário, só atrasam os sonhos de Deus nas nossas vidas. Quando somos confrontados pela palavra de Deus, só existem dois caminhos. Só dois caminhos: obediência e rebelião. A insubordinação do profeta quase causou sua morte. Pressionado pelo desespero, Jonas se arrepende. Nas entranhas do grande peixe, ele pediu perdão a Deus. Pela primeira vez no livro, o profeta ele ora ao Senhor. É impressionante como situações desesperadoras nos conduzem à oração. Professor, destaque para seus alunos que a oração não pode ser uma ferramenta unicamente utilizada nas horas de agonia. Precisamos redescobrir o valor da oração como fonte cultivadora de um relacionamento sadio e verdadeiro com Deus. Precisamos orar. Oremos em todos os momentos. Oremos também nos momentos de alegria. Independente das circunstâncias, oremos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. A oração de Jonas foi composta de duas partes: gratidão pelo livramento e renovação do compromisso profético. Depois do aperto, o profeta está pronto e disposto para obedecer o Senhor. Mas conforme o próprio livro nos mostra, mesmo passando pelo que ele passou, um pouco mais na frente, ele novamente vai fraquejar. No tópico 3 da nossa lição, vamos estudar sobre a lição do livro de Jonas. A pregação de Jonas foi um sucesso, não porque o pregador era carismático e envolvente, mas porque foi fruto, gerou um arrependimento instantâneo entre os ninivitas. A pregação de Jonas foi catastrófica. Ele anunciou apenas a destruição. O veredito parecia incondicional. Jonas não falou sobre arrependimento, apenas destacou a destruição. No entanto, para sua surpresa, os ninivitas se arrependeram. O profeta pregou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Suas palavras estão expostas lá em Jonas, no capítulo 3, no versículo 1. Ele apregoou uma destruição
semelhante ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Apesar de ter recebido a misericórdia de Deus, ele não está disposto a retransmiti-la para os assírios. Assim como Jonas, às vezes reivindicamos para nós a misericórdia de Deus e para os outros desejamos o juízo. Precisamos trabalhar isto em nós. Professor, converse sobre esta tendência comportamental com os seus jovens. Precisamos lavar o nosso coração com as águas da misericórdia, deixá-lo limpo. Somente assim estaremos prontos para desejar também a misericórdia de Deus para as outras pessoas. Assim como nós recebemos a misericórdia de Deus, é preciso também retransmiti-la para as outras pessoas. O arrependimento dos ninivitas gerou um grande descontentamento no coração do profeta, a ponto de introduzir em seu âmago uma profunda depressão. Frustrado, mais uma vez, Jonas vai desejar a morte. A alegria do outro lhe incomoda, principalmente quando este outro é alguém que ele detesta. Naquele momento, Deus dá ao profeta a lição da aboboreira, mostrando a incoerência de sua percepção. Afinal de contas, Jonas se compadece de uma planta que lhe oferece sombra, mas não tem a capacidade de se sensibilizar com milhares de assírios que não possuem uma experiência real com Deus. Nessa lição, nós vamos aprender que Deus não é o nosso monopólio, nem tampouco o controlamos. Seu amor excede as nossas percepções e sua graça às vezes confronta o nosso egoísmo. Jonas agiu daquela forma porque estava contaminado pela visão nacionalista comum ao judeu de sua época. Sua visão precisou ser mudada. Como Jonas, às vezes nos contaminamos com as ideologias de nossa época. Por isso precisamos da graça de Deus para nos libertar de nossos preconceitos e de nossos julgamentos equivocados. Precisamos confiar na soberania de Deus. Ele perdoa quem Ele quiser. Ele levanta e restaura quem Ele quiser. Cabe a nós desejar a restauração das pessoas, não a destruição delas, mesmo que essas pessoas tenham sido ruins para nós. Apesar disto, estas pessoas são alvos do amor de Deus. Lembremos-nos de nossos erros e pecados, porque assim como nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus, devemos também retransmiti-la a todas as pessoas. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Na conclusão, professor, explore mais uma vez a beleza do amor de Deus para os seus alunos. Lembre a eles que o amor de Deus é o melhor presente que poderíamos receber nesta vida. Uma questão final pode ser trazida para o debate em sala de aula. Jonas se arrependeu de seus erros? O livro termina com o questionamento do profeta e com a sua insatisfação frente à ação de Deus. Particularmente, eu acredito que ele tenha se arrependido, principalmente porque escreveu sua história exibindo e exaltando o imensurável amor de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical. CPAD de portas abertas. Vem aí a mega liquidação mais esperada do ano. Super descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias, hinários e um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para a sua segurança. De 7 a 13 de agosto em todas as livrarias CPAD. Anote no seu calendário e aproveite para ampliar sua biblioteca. CPAD, de portas abertas para você.